Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, da Rede. Eu tive algumas vezes no Espírito Santo, muito rapidamente, viu, senador, na Federal do Espírito Santo, em algumas bancas, quando eu ainda estava na universidade, algumas bancas de mestrado, doutorado, e um orientando meu de mestrado, doutorado é o secretário de Educação, viu? O Vitor foi o meu orientando na Federal de São Carlos, de mestrado e doutorado. Um excelente orientando, por sinal. O doutorado ele completou na França, voltou ao Brasil. Realmente é um excelente pesquisador. Deixa eu aproveitar, primeiro agradecer muito ao senador ter atendido o meu convite. Senador, a pergunta que se faz inicialmente, vamos começar a partir do Senado Federal, depois ver o Brasil, né? Que muitas vezes as pessoas imaginam que a Praça dos Três Poderes é o Brasil é muito maior do que aquilo. A eleição para o Senado, o senhor votou no senador Rodrigo Pacheco, perdão, de Minas Gerais, DEM Minas Gerais, até eu conheço quando ele foi deputado federal, conversei com ele na legislatura anterior, né? E o grupo Muda Senado acabou se dividindo. Por que o senhor escolheu o Rodrigo Pacheco e não a senadora Simone Tebet e o grupo Muda Senado? O senhor acha que tem futuro? E obrigado por ter atendido o convite. Bom, obrigado, Marco Antônio. Mais uma vez, eu agradeço a possibilidade de estar aqui conversando. Na verdade, a escolha para a presidência do Senado, ela se deu num aspecto extremamente no meu direcionamento de forma técnica, né? Eu conheço o senador Rodrigo Pacheco, tenho uma admiração por ele, é uma pessoa centrada, equilibrada, ele é um jurista, então ele é extremamente capacitado e ele tem uma articulação muito positiva, o que lamentavelmente, nós não estamos presenciando através do chefe do executivo. Então, na minha concepção, posso estar equivocado, mas nas conversas que eu tive com ele, que eu sempre mantive com ele, a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, dos direitos e garantias individuais, dos direitos difusos, dos tratados e convenções internacionais, as pautas referentes às minorias, que não são minorias, eu costumo dizer que são maiorias minorizadas, então ele é um defensor intransigente disso. Nós tínhamos também a possibilidade de optar pela senadora Simone Tebet, que também é um excelente quadro, ela teve uma condução perfeita na frente da Comissão de Constituição e Justiça, acho até que o próprio legislativo está devendo isso à população brasileira, porque o fato dela ser mulher também, dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o legislativo. Você tem uma ideia, eu acho que em 200 anos, pela primeira vez, teve uma candidata mulher à presidência do Senado. Então, isso diz alguma coisa para a gente. Mas a escolha ali, ela se deu num aspecto técnico, eu justifiquei até com a senadora Simone Tebet, no qual eu tenho um bom relacionamento, mas acho, aí é uma percepção minha, que ela foi lançada, essa candidatura, de forma, talvez, imprudente pelo partido, que não soube administrar isso desde o início, porque essa eleição ela se constrói com o tempo, é com diálogo, vendo, analisando, e deixaram para o último momento, o MDB, no último momento, que deu a possibilidade dela lançar uma candidatura. Primeiro o MDB iria lançar um outro senador, retirou, depois declarou o apoio a ela e no último momento retirou o apoio à própria senadora Simone Tebet. Então, isso tudo enfraquece o processo eleitoral. Então, foi nesse sentido que nós optamos pelo Rodrigo Pacheco e eu tenho a convicção de que ele está conduzindo e vai conduzir a casa da melhor forma possível. O senhor considera que essas tentativas reformistas no Senado, porque com a mudança radical da eleição de 2018 no Senado Federal, foi algo nunca visto na história, vale lembrar, né, desde o século XIX, o grupo Muda Senado, essas formas diferentes, distintas de organização, tentando quebrar um pouco a rigidez do Senado, dando espaço, inclusive, para a demanda, eu gostei muito da expressão, como que é das minorias que o senhor disse aí, que eu achei muito boa.
Isso daí é ótimo, muito boa. Você não acha que essa questão realmente... Como é que fica? São formas pluripartidárias, né, que transcendem os partidos políticos. O senhor acha que isso poderá continuar a ter vida no Senado ou foi algo de um momento dos recém-chegados? Eu acho que aquilo foi... Inicialmente, o Marco Antônio, eu queria fazer uma ressalva aqui, né? Se nós analisarmos, por exemplo, eu adorei quando você falou da Universidade Federal, porque eu tenho duas missões na minha vida, que é ser servidor público e ser professor no curso de Direito. Eu leciono Direito Penal e Processo Penal há 21 anos e eu estou como senador. Então, eu nunca exerci um mandato político. Então, quando se fala assim, eu acho que nós temos que partir muito de uma leitura do que a população, qual o recado que a população deu com as eleições de 2018. Para mim, o recado foi que ela estava cansada dos mesmos com os mesmos resultados. E ela entendeu que o voto tem um preço. O preço do voto está na dignidade salarial, na dignidade da saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, uma redução da carga tributária, uma efetivação de instituição de imposto sobre grandes fortunas, que está desde a Constituição Federal. Mas só que hoje eu faço uma leitura assim, um pouco diferente, porque quando eu entrei no Senado, a renovação dos senadores foi em torno de 85%. Então, foi uma renovação significativa. Mas essa renovação, na prática, ela não foi tão significativa. Por quê? Porque não basta ser novo na política e se você se deixa contaminar com a prática da velha política. Eu não costumo falar que você nem está trocando 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. Então, basta você analisar, se foi renovado 2/3 do Senado e 85% foram senadores novos, qual é a participação e a atuação desse grupo? Então, começou de uma forma forte, independente de ideologia partidária, sempre tendo como cerne o princípio da impessoalidade, lá do artigo 37 da Constituição Federal, imbuídos num propósito, num projeto de construção de um Brasil melhor. Então, foi esse o intuito. Vamos esquecer as diferenças das ideologias partidárias e vamos focar naquilo que é comum a todos. Só que esse grupo, lamentavelmente, ele foi enfraquecendo e hoje eu vejo que ele está fraco. Ele não está com a força que estava antigamente, no que pese eu ainda estou no grupo e estou sempre imbuído do mesmo propósito, com esse propósito de dar efetividade a esse artigo 37, dos princípios que regem a administração pública, independente de quem seja o presidente da República, independente de quem seja o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Mas é um fato constatável de que esse grupo ele perde força, sim, após 2 anos de criação, no caso, o Muda Senado. Deixa eu colocar para o senhor agora ampliar, né? Olhar a outra praça, o outro edifício da Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, né? Como é que o senhor avalia esses pouco mais de 2 anos de gestão de Jair Bolsonaro? No momento que a gente vive, tudo indica, infelizmente, uma das mais graves, se não for a mais grave, crise conjunta. Há uma conjunção de crises, a crise econômica, a crise sanitária, uma crise política, resquícios ali, uma coisinha de crise institucional, uma crise social, quer dizer, cria uma combustão terrível na história do Brasil republicano. Como é que você analisa, assim, brevemente, a gestão Bolsonaro? Bom, Marco, eu quero deixar claro que essa minha fala aqui não tem absolutamente nada a ver com ideologia partidária. Eu podia ser de qualquer outro partido, a minha fala ia ser essa mesmo, né? Porque contra fatos não há argumentos. Nós estamos vivendo 2 momentos extremamente delicados no país. Um problema de pandemia, em que o Brasil ocupa a 2ª colocação em nível mundial, em que está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana. E nós temos um problema político, em que o chefe do executivo ele tem um comportamento totalmente antidemocrático. E eu pontuo por quê. Ele ataca a Ordem dos Advogados do Brasil,
ele participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, ele nega a ditadura e ovaciona torturadores, criminaliza ONGs. Então, é um momento muito delicado. Então, quando a população vê no seu representante maior, que é o chefe do Estado brasileiro, um comportamento antidemocrático, ela se sente legitimada a ter um comportamento da mesma natureza. Eu em 27 anos como delegado, eu nunca fui ameaçado de morte. Em 6 meses como senador, eu fui, depois de uma fala minha com o então ministro da Justiça, questionando, e a fala que eu tive foi totalmente técnica, foi sobre os tratados e convenções internacionais, que fala que todo ser humano tem que ser julgado por um tribunal imparcial, isento, neutro. Fiz um paralelo com um dos princípios que rege o Código de Processo Penal, que é o princípio da paridade de armas, do próprio Código de Ética da Magistratura, e assim sucessivamente. E após essa minha fala, até ameaça de morte eu recebi. Então, hoje, a população ela se sente legitimada a externar aquilo que eu acho que é pior que existe no ser humano. Thomas Hobbes, na obra Leviatã, ele falava que o ser humano é mau por natureza, é lobo do próprio homem. Então, eu não posso admitir que dentro de um Estado democrático de direito, que nós temos que lutar pela preservação da espinha dorsal, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, nós tenhamos que concordar com o comportamento que o chefe do Executivo está violando constantemente o artigo 85 da Constituição Federal, quando ele atenta contra o livre exercício do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Então, esse comportamento do chefe do Executivo está violando sistematicamente a Constituição Federal, a Lei de Improbidade Administrativa, os crimes de responsabilidade, e por isso que nós temos aí mais de 60 pedidos de impeachment e que, lamentavelmente, eu falo lamentavelmente porque eu fui um dos subscritores de diversos pedidos de impeachment do presidente da República, o então presidente da Câmara não recebeu nenhum deles. Então, esse é um momento muito grave. Na pandemia, o próprio presidente ele viola as regras de determinação da Organização Mundial da Saúde. Então, você vê aí, nós tivemos três ministros da Saúde, um interino que se efetivou e um presidente que também ele comete ato de improbidade administrativa quando ele demite servidores por se basearem na ciência, foi como aconteceu com Ricardo Galvão, foi como aconteceu com o ex-ministro da Saúde, e que nós temos aí, e que difunde da não necessidade de utilização de máscaras, de distanciamento social, e na contramão prolifera uma conduta de que seria razoável você fazer uso de medicação não comprovada cientificamente no tratamento da Covid. Você tinha lá o Trade Covid no Ministério da Saúde, que qualquer coisa sintoma que você botava, ele mandava você tomar ivermectina ou cloroquina. Então, isso é muito grave. É um governo que nega a ciência e utiliza e difunde para a população, porque isso tem relatos dentro da medicina de pessoas que fizeram uso de ivermectina, por exemplo, que estão em estado grave de saúde, tendo em vista ali da forma hepática que isso vem ocasionando. Então, é um governo que ele está violando o principal bem jurídico, que é a saúde, que é a vida humana, e também atenta contra o que é mais sagrado dentro da democracia. Eu sempre falo uma coisa: é fácil você defender ditadura estando numa democracia. O difícil mesmo é você defender a democracia estando numa ditadura. Então, eu acho que esse comportamento do chefe do Executivo tem responsabilidade, como tem responsabilidade do atual ministro da Saúde. Isso é uma premissa constitucional, isso é uma premissa do próprio Código Penal, que aquele que, por ação ou omissão, ocasiona um resultado, é obrigado e tem a responsabilização criminal sobre isso. Está expresso no artigo 13 do Código Penal brasileiro, quando diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então, eu espero, efetivamente, que as instituições que compõem o Estado, seja aqui ou no Tribunal Penal Internacional, responsabilize tanto o presidente da República como o ministro da Saúde nesse não
atendimento a um direito humano essencial, a um direito social expresso no artigo 6º da Constituição, que é a saúde pública, corroborado com o artigo 196 da própria Constituição Federal, quando diz que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. Senador, o senhor fez menção mais de 2 décadas como delegado da Polícia Civil. O senhor tem se posicionado publicamente de forma firme sobre a questão do decreto das armas, aí, vamos chamar assim, grosso modo, feito pelo presidente da República. Então, explique melhor a quem nos acompanha qual a importância desses decretos, qual o significado, o que pode ocorrer isso para a sociedade. Perfeito. Na verdade, nós temos um Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826. Existe no ordenamento jurídico, Marco Antônio, a chamada pirâmide de Hans-Kelsen. O que é isso? Existe uma hierarquização. No ápice dessa pirâmide está a Constituição Federal, depois emendas às Constituições, depois as leis federais, e assim sucessivamente. Na base está os decretos, regulamentos, regimento interno. Então, o que o presidente da República faz? A regra pelo Estatuto de Desarmamento é que no Brasil não é permitido o porte de arma. Não confunda porte de arma com posse de arma, que é essa que você pode ter dentro de casa. Então, a regra é da não admissibilidade do porte de arma, salvo por autorização por lei. Mas o que o presidente da República... Esse é outro motivo que ensejaria um impeachment dele. O que ele faz? Ele legisla através de decreto. Então, não pode, dentro dessa pirâmide de Hans-Kelsen, um decreto alterar, um decreto que é hierarquicamente inferior, alterar uma lei federal. Então, o presidente, na verdade, ele está alterando uma lei federal porque ele sabe que se passar pelo trâmite do processo legislativo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, provavelmente ele não vai conseguir. Então, ele vai e, por decreto, faz isso. Mas o mais grave, e aí eu falo por experiência, né? Você não combate a criminalidade ou a violência armando a população. Você combate a criminalidade gerando emprego e renda, alavancando a economia, proporcionando iluminação pública nos bairros pobres, uma educação pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, reduzindo a carga tributária. Mesmo porque a segurança pública é direito de todos e dever do Estado, isso está no artigo 144. Então, ele, com a visão míope, simplista, imediatista, ele tem um comportamento eleitoreiro que ele transfere a responsabilidade do Estado para a população. Onde já se viu, você admitiria deixar um filho seu ir na casa do vizinho, do amigo, em que lá ele pode ter 6 armas? Em que colecionadores podem ter 60 armas. Então, isso é muito sério. E você poder falar que no Brasil você pode andar com portando 2 armas, um do lado de uma cintura e outra do lado da outra. Então, isso é muito grave. Na verdade, nós temos como pano de fundo que ele não é a população pobre que vai ter R$ 3.700 para comprar uma arma. Nós temos estudos que comprovam que quem morre no Brasil por disparo de arma de fogo, a grande maioria é da população negra, são jovens negros, porque o Brasil, infelizmente, é preconceituoso, é sexista, é misógino, é homofóbico, é racista. Então, existe um criminólogo chamado César Lombroso, que escreveu do Homo Delinquente, e para Lombroso o criminoso era nato, né? O formato da testa, esse é criminoso, o tipo do nariz. O Estado reproduz Lombroso. Eu não tenho dúvida disso. Você não vê a polícia dando, por exemplo, busca pessoal em jovens em bairros nobres. Mas você vê isso nos bairros carentes, como se o pré-requisito para ser criminoso fosse ser pobre. Então, esses decretos, eles são muito sérios. Por quê? Porque o Estado brasileiro não tem mais controle de quem está tendo arma de uso restrito, quais são essas munições. Isso chega na mão de criminosos, de milicianos, de bandidos. Então, quem vai sofrer com isso é a população carente. Nós estamos em plena pandemia em que o que é prioridade? Eu queria que quem estivesse nos acompanhando refletisse o seguinte: qual é a pauta emergencial hoje no Brasil? É mudar o Estatuto de Desarmamento para falar que você pode ter 6 armas e mais de 1.000 munições? Ou é você fazer um combate
com embasamento científico, buscando todas as vacinas que estão hoje no planeta disponíveis para vacinar a população brasileira. Olha, nós temos aqui, nem 3% da população brasileira foi vacinada. Eu mesmo perdi uma cunhada de 44 anos. Então, quem não perdeu alguém nessa pandemia? E o governo, ele lança mão de um comportamento populista, porque isso passa para a população uma pauta positiva, ou seja, vamos armar a população, né? E volta ao estado de barbárie, como ele fez com o Código de Trânsito Brasileiro. Eu fui delegado de trânsito. Nós mudamos o Código de Trânsito Brasileiro, passando a pontuação de 20 pontos para 40 pontos, a validade de 5 anos para 10 anos, violando tudo que a ciência estabelece como razoável, quando o Brasil é o terceiro país perdendo para Estados Unidos e Índia em morte no trânsito. Mas nós alteramos o Código de Trânsito. Mas essa é uma pauta essencial no Brasil? Não, não é uma pauta essencial no Brasil. O que é pauta essencial no Brasil? É uma reforma tributária urgente, é uma reforma administrativa urgente, instituir imposto sobre grandes fortunas, que é uma determinação expressa no artigo 153 da Constituição Federal, desde o dia 5 de outubro de 88, é taxar de dividendos, coisa que a Argentina já fez e que nós, infelizmente, ainda estamos longe de alcançar essa realidade. Então, esse Estatuto de Desarmamento, ele, em síntese, é isso. O governo federal ele está facilitando o acesso à arma de fogo, mas isso não é o interesse daquele mais pobre, porque nós temos 60 milhões de pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, nós temos 15 milhões de desempregados, 30 milhões subutilizados. Tivemos um histórico de uma reforma trabalhista de 2017 que veio com o discurso de que ia alavancar a economia, gerar emprego e renda, e que não foi isso que aconteceu. Nós só tivemos mais desemprego, uberização dos trabalhos. Depois veio a reforma da Previdência no mesmo sentido, e agora nós estamos aí batendo a porta com reformas administrativas, e que a gente sabe que quem vai pagar mais uma vez com ela vai ser o mais pobre. Prova disso que o que está circulando é que nessa reforma vai se congelar o salário mínimo. Ora, se você fosse atender, isso eu queria muito que o brasileiro tivesse em mente, se ele pegasse lá o que diz o artigo 7º, inciso 4 da Constituição, que diz: a União deve instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene. Quer dizer, e nós temos esse mísero salário, enquanto nós temos outras categorias com uma disparidade salarial incomensurável. Eu não posso achar isso razoável. Professores no meu estado, para dar aula no ensino fundamental, 25 horas semanais, ganham um salário mínimo. Que educação nós temos? Então, 93% das escolas de educação básica não tem laboratório de ciências. 73% dessas escolas não têm biblioteca. 73% dessas escolas não têm acessibilidade. 63% dessas escolas não têm quadra esportiva. Então, um país que não valoriza a educação. E isso eu estou falando contra fatos, não há argumento. Ele cortou do orçamento da educação 16%, cortou da segurança e cortou da saúde. E fez um aporte de 22,1% no Ministério da Defesa. Quer dizer, é o mesmo governo que aumenta o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos, que faz um aporte de 1,3 trilhão de reais aos bancos. E qual a contrapartida que os bancos estão dando para a população mais carente que nós temos no Brasil hoje? Senador, se eu estiver enganado, o senhor, por favor, me corrija. Mas acompanhando o noticiário, eu lembro que o senhor, em relação à Operação Lava Jato, fez críticas sobre aquelas conversações, vamos chamar assim, inadequadas, entre os procuradores e entre os procuradores e entre alguns procuradores e o então juiz Sérgio Moro, né? O senhor fez uma série de ressalvas, fez uma série de críticas. Eu queria, por favor, que o senhor destacasse, dentro da interpretação do senhor, lendo essas mensagens, nós sabemos que elas não foram obtidas de forma lícita, tudo isso, todo mundo tem conhecimento, mas o senhor, inclusive como professor de Direito também, como é que o senhor analisa tudo isso? Significa anular as decisões tomadas pela Operação Lava Jato,
Segundo, a Operação Lava Jato, como alguns dizem, foi uma conspiração produzida lá nos Estados Unidos para destruir a Petrobras? Ou, estou colocando algumas alternativas que são que as pessoas me perguntam aqui no canal, nesse diálogo que a gente tem constante. Ou alguns falam assim, não, o conjunto da operação foi bem encaminhado. Agora ela teve defeitos e esses defeitos é que têm que ser corrigidos. A velha história de não jogar fora o bebê e a água suja do banho. E o senhor, como profissional de direito e como senador, como é que o senhor faz essa análise da Lava Jato e tendo em vista o que o Brasil inteiro tomou conhecimento dessas mensagens trocadas entre os procuradores e alguns procuradores com então juiz Sérgio Moro? Bom, Marco Antônio, na verdade, eu acho que para responder essa pergunta, nós temos que fazer uma outra pergunta. Os fins justificam os meios? Porque nós estamos vivendo uma democracia. Essa democracia, que foi conquistada com muito sacrifício, ela determina que todo tratado e convenção internacional no qual o Brasil é signatário, e aí se você pegar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que está lá no artigo 8º, que fala que todo ser humano tem que ser julgado por um tribunal isento e imparcial. Aí você traz isso para o Código de Processo Penal, que fala que o juiz tem que ficar equidistante, quer dizer, na mesma distância entre aquele que tem interesse numa eventual sentença condenatória, que é o titular da ação penal, que é o Ministério Público, conforme determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, que diz que o Ministério Público exercerá a titularidade da ação penal pública incondicionada, mas o juiz ele tem que ser imparcial, ele tem que ficar equidistante. Não só no Tratado Internacional, não só na Constituição, não só no Código de Processo Penal. Se você traz isso no Código de Ética da Magistratura, também fala isso. E aí, quando vem à tona que há diálogos entre aquele que tem interesse 100% na condenação com aquele que deveria ser neutro, imparcial, sugerindo troca de procuradora porque ela não sabe inquirir, é melhor outro, arrolar fulano como testemunha que ele se predispõe, está maculando aquilo que é mais sagrado dentro de um processo. E eu não entro no mérito de quem foi julgado, não quero nem saber. Podia ser A, B ou C. Volta a pergunta, os fins justificam os meios? Porque se for para combater a corrupção, nós vamos macular esse princípio humanitário. Isso é um direito humano, essencial, que foi inspirado nos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que foi um jurista tcheco, que era o Vazak, que ali ele elencou os direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Se a gente admitir que para combater a corrupção nesse momento vale violar isso tudo, amanhã quem vai garantir que você, que eu, ou aquela pessoa que está nos assistindo, está sendo julgado por um juiz parcial ou imparcial? Né? É aquilo que o utilitarista do Stuart Mill, ele falava, olha, o útil é aquele que se vai alcançar, abranger o maior número de pessoas. Então, para Stuart Mill, era razoável você, por exemplo, matar uma pessoa perfeita para doar os órgãos dela e salvar 10 pessoas. Ora, isso é a teoria da árvore envenenada. Se o fruto está envenenado, a árvore está envenenada. Se nós chegarmos à conclusão que esse juiz, ele feriu o princípio da imparcialidade, ele maculou todos os processos. E a consequência é uma só. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o Código de Processo Penal. Que quando o juiz é suspeito, aquele é um ato que vai ensejar uma nulidade absoluta. E se isso acontecer, o único culpado foi a pessoa que não se portou como deveria portar diante de uma ação penal que deveria presidir com neutralidade, com imparcialidade, de forma equidistante, para a defesa como para a acusação. A pergunta que eu faço é: houve a troca de mensagem com os advogados de defesa na mesma intensidade ou proporção que houve com os procuradores?
Se a resposta for não, violado está o princípio da imparcialidade. Senador, o senhor falou, e eu identifiquei até, falei até isso para o senhor, que eu gostei dessa expressão maiorias minorizadas. O senhor, como delegado de polícia, tinha uma presença, ou passando pelo trânsito, que o senhor também exerceu, né? Tinha um raio de autoridade relativamente restrito, né? O senhor, como senador, o senhor vê o Brasil, o conjunto do Brasil, do alto de Brasília, se vê todo o Brasil. Aí acho que deve dar uma angústia maior, eu presumo, frente aos problemas que o Brasil tem. Eu sei que a pergunta é uma espécie de Deus e sua obra, mas como enfrentar esse dilema de um país como o nosso, em 2021, com tantos problemas, e especificamente em relação a essa questão, as maiorias minorizadas? Isso no momento que há um governo que bate de frente com essas maiorias minorizadas. E não faz questão de esconder, isso é explícito. Então, como é que é isso? Quer dizer, como travar esse bom combate? Eu acho que nós temos que estar falando nisso a todo momento, né? Platão falava que a sabedoria está na repetição. Eu não posso perder a capacidade de me indignar. Por exemplo, eu vou exemplificar. Quando eu falo que dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo, isso é sintomático, porque mais de 52% da população brasileira são de mulheres. Quando eu estive em Salvador e mais de 83% da população é de negros e pardos. Nunca elegeu um prefeito negro nem pardo. Se você pega aí, eu tive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 24 deputados, todos homens. Isso é sintomático. E aí, trazendo isso aqui para o Congresso Nacional, quando se fala assim, o Congresso Nacional representa o povo. Na verdade, se você traçar um perfil sociológico, o Congresso Nacional ele representa castas. Você pega aí os policiais, elege um delegado que vai lutar pelos interesses daquela categoria, os médicos elegem médicos que vão lutar pelos interesses daquela categoria, os pastores, um pastor que vai lutar pelos interesses daquela categoria, e assim sucessivamente. Mas a grande massa da população brasileira que eu falei para você, que são 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza, sem falar nos desempregados, nos subutilizados, na uberização do trabalho, na precarização do trabalho, esses não têm representatividade nenhuma. Outro dia eu falei no plenário do Senado, mais uma vez estamos nós aqui, homens, brancos, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Passou da hora do parlamento entender que todo poder emana do povo e deve ser exercido por seus representantes legitimamente eleitos pelo voto. Então, eu vou te exemplificar. Eu terminei meu mandato como presidente da Comissão do Meio Ambiente. E o que foi feito, o que está sendo feito com o atual presidente da República na pauta ambiental é um verdadeiro ecocídio. Esse governo acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, acabou com o Departamento de Educação Ambiental, criminaliza ONGs, reduziu a participação da sociedade civil, prolifera agrotóxico. Quer dizer, é um momento extremamente delicado. E eu saí daqui antes da pandemia e fui visitar os índios do Guaranis Kaiowás, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Estão sendo dizimados. A palavra é essa. Estão sendo dizimados. E aí, uns caciques da tribo falaram para mim, nunca nenhum senador esteve aqui. Aquilo, para mim, me tocou. Não como vaidade, mas eu me senti envergonhado. Porque todo o poder emana do povo. Então, passou da hora do parlamento derrubar os muros daqui do Congresso e interagir diretamente com o destinatário do voto. É isso que nós temos que estar. Nós temos que estar. Qual é a representatividade da população negra? Qual a representatividade dos índios, da comunidade quilombola, das pessoas com deficiência, das mulheres? Então, quando eu falo de maiorias minorizadas, porque elas não são minorias. E quando se fala em invisibilidade, você veja, eu tive que entrar com um projeto de lei para inserir a população de rua no censo. Como que qualquer governo vai fazer políticas públicas se ele não sabe qual é a população que ele tem lá nas populações de rua?
Então, nós estamos com um problema muito grave que eu acho que o que temos que fazer é ficar constantemente vigiando, falando, repetindo, agindo, deixar de ter um comportamento só reativo, mas também proativo. Além de reagir, agir. É isso que nós temos que fazer. Eu tenho feito na área ambiental, só eu já entrei, eu acho que com mais de 20 ações, seja de arguição de descumprimento do preceito fundamental, seja ação popular, mandado de segurança, ação direta de inconstitucionalidade, contra o governo federal, contra o ministro do Meio Ambiente, contra o ministro da Educação. Então, aquilo que eu não consigo pela via legislativa, por exemplo, um projeto de decreto legislativo, eu tenho que buscar a tutela jurisdicional do Estado através do Poder Judiciário. Então, eu acho que o papel é de você ficar atento para manter, para fortalecer as instituições e fortalecer o regime democrático que nós temos no nosso país. E aí sim nós vamos entender que as pessoas passam, mas que a democracia fica, que nós temos o princípio da impessoalidade, que nós temos que cumprir com o princípio da eficiência no serviço público. Né? Eu ficava triste quando o delegado, que a pessoa me elogiava, falou assim, nossa, o senhor é tão competente. Eu falava assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada mais que minha obrigação. Porque isso está expresso no artigo 37, que a administração pública será regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É isso que nós temos que ter. Um governo mais transparente, que tenha lei de acesso à informação, que cumpra com o princípio da publicidade e que fortaleça essas instituições, que saiba dialogar com as diferenças de opiniões, porque isso é a beleza da democracia. É para isso que eu fui eleito, é nesse sentido que eu quero pautar a minha vida no Senado. Senador Fabiano Contarato, muito obrigado, agradeço muito aí o senhor ter aceito o convite do meu canal, acho que foi muito bom nós dialogarmos. Eu conhecia o senhor pelo acompanhamento da imprensa, do dia a dia, né? Do Senado, mas foi muito bom conhecê-lo, colocar essas questões que eu acho que é importante para o público que nos acompanha, porque a perspectiva nossa é isso que o senhor colocou no final aqui do canal, pluralidade, defesa da democracia, da república, da Constituição, da pluralidade. Não há democracia, né, sem a pluralidade, sem a divergência, né? Senão, poxa, desde Atenas até hoje, precisa ter o outro, e o outro não precisa pensar democraticamente o mesmo que eu, né? Então, nossos princípios são esses. Agradeço muito o senhor ter aceito o convite, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E eu que agradeço, Marco Antônio, pela disposição. Valeu, muito obrigado, senador. Obrigado.